perguntar. Você conhece um terreiro de candomblé? Caso conheça ou não, você deve saber que esses lugares são vítimas de muitas especulações maldosas, preconceitos e difamações, não é? Hoje, eu vou te contar alguns fatos sobre essa religião, que prega a paz, o amor, a união e o respeito à natureza. No geral, o primeiro engano relacionado ao candomblé é confundi-lo com a Umbanda. Embora a primeira tenha influenciado a segunda, fato é que são duas coisas diferentes. A Umbanda mistura vários elementos de outras crenças, como o espiritismo, o cristianismo, além do próprio candomblé. Ela foi fundada pelo médium Zélio Fernandino de Moraes no dia 15 de novembro de 1908, no momento em que estava recebendo a entidade Caboclo das Sete Encruzilhadas, e através dele proclamou a criação de uma nova crença. Agora, já o candomblé, ele surgiu no final do século XVI e no começo do século XVII, pelos escravos, trazidos para o Brasil, claro. Nesse período, já estavam aqui milhares de africanos que trouxeram consigo suas crenças. No entanto, longe de casa e vivendo uma situação de trabalho forçado e repressão, tiveram que adaptar suas religiões para conseguirem praticá-la. A primeira adaptação foi misturar suas crenças com a de outros conterrâneos de tribos diferentes em sua terra natal. Isso porque na África existiam e até hoje existem diversas etnias diferentes. Quando eram trazidos à força para as nossas terras, os escravos eram obrigados a conviver com outros grupos. Em muitos casos, os escravagistas faziam questão de misturar povos com línguas diferentes, já que assim dificultava as rebeliões. Continuando, essa diversidade de etnias também se refletia na religião. Cada tribo e povo possuía uma versão diferente do culto ao Deus Supremo e aos orixás. Os candomblecistas acreditam em um Deus único e supremo, assim como os cristãos. E, no caso, os orixás, nessa comparação direta, seriam uma espécie de santos para os praticantes. No entanto, para essa religião africana, esses seres estão mais ligados a elementos da natureza. Xangô, por exemplo, é o raio, o fogo ou os trovões, mas também representa justiça e proteção aos intelectuais. Iemanjá é a rainha das águas, é uma espécie de Afrodite, ou seja, a deusa do amor. Enfim, existem vários outros orixás, cerca de 20 no total, contando com todas as vertentes do candomblé. Bem, em relação ao Deus Supremo, eles davam nomes e histórias diferentes a ele, dependendo da região em que viviam. Em alguns lugares e regiões, Olorum. Em outros, Maiú. E em outros ainda, Zambi. Agora, é difícil saber exatamente há quanto tempo as pessoas daquela região possuem essas crenças. Veja bem, embora os moldes do candomblé atual tenham sido iniciados no final do século XVI, os cultos que deram origem a ele são tão antigos que nem é possível datar precisamente quando surgiu. Certos estudiosos estimam que os africanos já realizam rituais parecidos com os atuais há cerca de 5.000 anos. Bem, além de precisarem se misturar para continuar louvando aos seus deuses antigos, os escravos precisaram fazer uma outra adaptação. Acontece que a situação em que se encontravam não era apenas de trabalho forçado e maus tratos. Não. Para além dessas práticas, como maneira de dominar totalmente o povo que pretendia subjugar, o europeu proibiu que os africanos continuassem a praticar seus ritos e sua religião. A maneira que eles encontraram para contornar essa situação foi a de disfarçar suas práticas, adotando símbolos cristãos, como os dos santos, por exemplo. Com o tempo, a imagem desses personagens da igreja acabaram se misturando com o candomblé. Esse processo no qual elementos de
religiões. Uai, seu app de vídeos curtos.